Glória a Deus, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos à Perseverança Apostólica para Crescimento. Amém? Hoje não é um dia comum no sentido de culto. Estamos aqui para cultuar ao Senhor? Sim, mas existe o culto que é a prestação de culto no sentido de adoração, e existe serviço, que o serviço também é um culto. Então, com o serviço eu também adoro o Senhor, não é só com dança não, viu Alice? É com o serviço, eu também adoro. Então, a gente adora o Senhor de diversas maneiras. E o dia da perseverança, hoje terça-feira, é o dia que nós paramos para servir a Jesus. De qual maneira? Aprendendo a servir os irmãos. Então é um dia de treinamento para aprender a servir, entenderam ou não? Então é um culto por causa disso, porque eu vim aqui aprender a servir. Então, se eu estou aqui interessado em servir, então eu estou cultuando a Deus. Do contrário, isso aqui seria só uma reunião. Então, para que eu não chame isso de reunião, eu estou chamando de um culto de treinamento. Estou chamando não. Há mais de 10 anos, é uma reunião, é um culto de treinamento. Nós apenas mudamos o nome, antigamente a gente chamava de treinamento avançado de líderes, e a gente mudou o nome com o decorrer dos anos. A gente agora chama de Perseverança Apostólica para Crescimento. Pastor, é igual, é a mesma coisa, mudou? Não é a mesma coisa, é tudo, não mudou a intenção, não mudou o foco, não mudou nada, só mudou o nome, só mudou o rótulo, só mudou o título, amém? A ideia, a intenção, o propósito é todo o mesmo. Então hoje nós estamos inaugurando aí, eu acho que o Daniel falou, mas vocês não se importaram com ele, acho que você falou assim, né? Eu acho que eles não entenderam muito bem. Então eu vou repetir de uma outra maneira, para ver se a gente consegue aquilo que você queria que acontecesse. Estamos hoje na primeira Perseverança 2021. Era isso que você queria? Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, antes de começar a falar, a narrar algumas coisas, é complicado o primeiro dia, né? Porque você tem um monte de coisa para atualizar e é muito complicado. Mas então eu quero orar primeiro, para a gente começar com as nossas atualizações. Amém? Coloque a mão no seu coração, e se você tiver as duas mãos livres aí, coloque uma na sua cabeça. Se você está com uma mão só livre, coloca na sua cabeça, tá? Porque servir não é sentimento. Quando a gente põe, eu vou falar para você o que eu entendo, antes de eu orar por você, só um minutinho. Antes de eu orar por você, só para falar como é que eu entendo essas coisas. Quando eu coloco a mão no meu coração, eu entendo que está relacionado ao meu sentimento, sabe? Com a minha emoção, com Deus, que eu senti a presença e tal. É quando eu falo para você colocar a mão no seu coração. Às vezes está lá, está sujo, está preto, aquela, né, sujeira, amargura, opressão. Aqui dentro, aquele peso, né, apertado, coração apertado. Mas quando eu falo para pôr a mão na sua cabeça, o que eu entendo? Que está relacionado com os seus pensamentos, ensinamentos, aprendizado, a sabedoria, discernimento. Você está entendendo? Conhecimento. Então, a perseverança, é importante você sentir a presença do Espírito Santo no coração? Claro que, óbvio que sim. É importante você ter outros tipos de sentimento, como afeto, amor, misericórdia, né? Todas essas coisas vêm aqui de dentro. A misericórdia, a compaixão. É importante? Claro que sim, porque sem essas coisas você não vai conseguir trabalhar e servir as pessoas. Mas, só que tem um detalhe, se você não fizer com entendimento, todo o seu sentimento vai ser feito de maneira errada. Só um exemplo para você entender. A minha esposa hoje estava tirando sarro de mim, que meus exemplos é tudo maluco. Mas só um exemplo para você entender. Eu senti de levar um botijão de gás para fulano de tal. É um sentimento bom? É uma compaixão? É uma misericórdia? Mas o fulano de tal é nóia. Então eu estou sentindo de ajudá-lo. Mas se eu usar a minha razão, eu vou saber que se ele pegar o botijão de gás, ele vai na hora, instantaneamente ele vai vender para comprar uma crack. Como você está entendendo? Então aí com a minha razão, o que eu vou fazer? Eu ainda continuo tendo compaixão, então eu não vou deixar de ajudar. Então peraí, o que eu faço então, se eu não posso levar o botijão de gás?
eu vou preparar comida na minha casa, ou eu convido para sentar e comer comigo, para ele não ficar com fome naquele dia, ou a família, ou eu vou levar a comida pronta e falar, comam, na panela, porque se levar também o arroz no pacote, vende também. Como vocês estão entendendo? Quem sabe que eu estou falando é mentira o que eu estou falando ou não? É verdade o que eu estou falando. Então você percebe o seguinte, ó, presta atenção, eu tive compaixão, sentimento correto. Eu tive misericórdia, sentimento correto. Eu quis abastecer a barriga da pessoa, sentimento correto. Então o coração fez o que ele tinha que fazer, sim ou não? Mas pela razão, com o entendimento do como fazer, e aí eu uso o meu raciocínio para poder ver qual é a melhor maneira de expressar a minha misericórdia. Falei certo ou não? A minha razão vai me falar qual é a melhor maneira de eu praticar a misericórdia, o amor e essas coisas que o coração sente. Por isso que na perseverança terão dias aqui nas terças-feiras que vai ser mais importante o Espírito Santo mexer com o teu coração. Porque se tiver faltando amor, vai ter que ter amor, vai ter que ser derramada a unção de amor. Se tiver que estar faltando misericórdia, vai ter que ser derramada a unção de misericórdia. Se tiver que estar faltando compaixão, vai ter que ser derramada a unção da compaixão. Isso tudo no coração. Mas a grande maioria dos dias de perseverança é aqui, ó. É aqui. É para você fazer o que você tem que fazer com entendimento. Romanos 12:12. Tá bom, querido? Então coloca a mão na sua cabeça. E se tiver duas livres, coloca a outra no coração. Mas de preferência na cabeça. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar os teus servos. Espírito Santo, eu coloco a mão na minha cabeça também e no meu coração também, porque esse entendimento não é para mim só dar para eles, é para que eu receba. Primeiro, a primeira pessoa aqui, Senhor, que tem que ter entendimento e compaixão ou misericórdia, ou qualquer sentimento vindo do Espírito Santo sou eu. Porque eu preciso, Senhor, transbordar para filhos e filhas. Então, esse Espírito Santo nessa noite, faça com que transborde sobre nós. Transborda sobre nós, Espírito Santo, toda a unção que o Senhor tem para nós. A unção de conhecimento, a palavra do conhecimento, palavra da sabedoria, derrama sobre nós, sobre o nosso entendimento. E derrama sobre o nosso coração um amor sem igual. Um amor sem limites, Pai. Não só para sentir, mas para fazer da maneira correta. Então, em nome de Jesus, eu quero abençoar os seus filhos que estão aqui e me dê também, Pai, a sabedoria para falar pouco, mas falar certo, para falar assertivo, o que o Senhor tem aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. E eu tenho uma outra boa notícia. Já ia esquecendo. Quantos gostam de boas notícias aí? Vamos ver se você gosta mesmo. Vamos ver. Vou fazer o teste agora. Dia 5, 6 e 7 de fevereiro. Encontro de alívio com Deus. E eu já vou convidar o primeiro servo aqui. Eu vou fazer esse convite agora, exclusivo. Que eu quero trabalhando comigo lá no dia 5, 6 e 7. A Aline vai trabalhar comigo lá no final de semana. Quer trabalhar? Então vamos trabalhar. Porque no último encontro ela participou e agora ela vai trabalhar com a gente lá. Você fala, por quê, pastor? Contra fatos, não argumentos. Ela tem que estar lá com a gente, mesmo porque eu sei que a Aline vai levar pelo menos 10 pessoas para o encontro. Tenho certeza disso. É amiga da Aline que está aí do lado? Prazer, Alain, seja bem-vindo à Igreja Fonte de Alívio. Tá? Você está do lado de uma guerreira aí, top, que tem abençoado muito nossa igreja. E eu louvo a Deus pela vida dela. E, queridos, gravou aí? Sexta-feira, dia 5, 6 e 7. Então está bem em cima a data, porém vai dar tudo certo. Quantos creem nisso? E a gente vai levar a quantidade de pessoas que o Senhor Jesus Cristo quiser. E vai ser uma grande bênção. Então, em nome de Jesus, porque foi no 3 aqui, né? Só para ter uma ideia. Quem aqui já tem, na lata aí, uma pessoa para levar aí? Na lata. Vamos ver quantas aqui que já tem. Uma. Se tiver mais de que uma, você me avisa, tá? Tem uma aí, Dirce. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Já tem mais de 20 aqui, ó. Se todo mundo que levantou a mão for mesmo de verdade, já tem mais de 20. Está ótimo. Está ótimo demais. Tá bom? Então, dia 5, 6, 7 de fevereiro. Em fevereiro, eu não sei se é fevereiro. Deixa eu ver aqui na minha agenda. Depois eu vou disponibilizar a agenda. Eu quero confessar para vocês, líderes, nós não estamos fazendo agenda anual, mesmo porque quem fez o ano passado quebrou a cara, porque a agenda não está servindo para muita coisa ultimamente. A gente faz porque tem que fazer, mas é Deus que está guiando as coisas e a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Então a gente propõe alguma coisa, mas a gente não sabe. Então, agendas efetivas que está marcado é o SING, né? Sendo integrado na nuvem de glória, conferência de louvor e adoração, que vai acontecer no feriado dia espiritual, porque não tem mais carnaval, agora é espiritual. 12 de fevereiro, é uma semana depois do encontro, já vai ser o SING. Então vai ser 2 finais de semana bem ativos aqui na igreja. Então esses daí estão certos. E estou marcando agora aqui, na verdade já estava marcado, né? O chá de mulheres já estava marcado, porque o chá de mulheres agora está acontecendo no Dia da Mulher, meados do Dia da Mulher. O Dia da Mulher é dia 8 de março, então sempre meados ali, ou para trás ou para frente, é o chá de mulheres. Então nesse ano vai ser dia 6 de março, ok? Dia 6 de março. Mas aprove o Senhor que agora, durante os 7 dias proféticos, o Senhor nos deu uma direção e na hora eu falei, padre, vai ter isso aqui, tem que fazer. Então nós vamos ter, para as mulheres de todas as idades, nós vamos ter a Semana Abigail de Intercessão. O nome é esse. O nome é esse, Semana Abigail de Intercessão. Então vai ser uma semana que eu não sei como vai ser, as meninas que eu dei o título e que vai ser a semana. Agora como vai fazer isso eu não tenho ideia. E aí vai ser uma semana inteira, ou de terça a sexta, não sei. Talvez de terça a sexta, vamos colocar assim, Dri. De terça a sexta, a Semana Abigail, com a finalização no sábado com o chá de mulheres. Entende não? Glória a Deus. Que seria tipo assim, de terça a sexta, falando e orando e falando sobre intercessão entre mulheres, porque as mulheres são intercessoras, né, de toda a família. E quando chegar no sábado, Abigail já casou com o rei Davi, então é dia de festa. Né? É o dia da comunhão. Entenderam não a pegada aí? É o dia de receber as bênçãos no sábado, né? Então está aí as grandes agendas da nossa igreja nesse começo de ano, e vai ser uma grande bênção. No dia 25, deixa eu ligar aqui que eu estou sem relógio. Dia 25 é feriado, amém? Vai cair numa segunda-feira, feriado de São Paulo, numa segunda-feira. Então nós vamos fazer aqui internamente, isso porque a gente acabou de voltar de um sítio, não temos dinheiro para ficar gastando assim, vamos para o encontro. Então, internamente aqui na igreja a gente vai ter deixa eu bolar o nome agora. Persevera Master. Ou você prefere a Persevera Top? Qual que você prefere? Vou fazer a votação. Master, levanta a mão. Top, levanta a mão. Persevera Master, levanta a mão. Persevera Top, levanta a mão. O Master ganhou. Então, Persevera Master. E o que a gente vai fazer no dia 25? Escute bem. Vai ser uma perseverança exclusiva. Vai ser exclusiva para líderes de célula e treineiros. Porque nós vamos fazer toda a configuração de grupos de alívio. Nós vamos voltar a fazer, a gente vai fazer aqui workshops e configurações, a gente vai montar aqui um grupo de alívio aqui, vamos fazer tudo de novo. Eu estava conversando com a pastora Júlia, eu acabei de falar para ela aqui agora, de algum detalhe aqui da igreja, eu falei, Júlia, você quer saber de uma coisa? Nós passamos a pandemia inteira, muita coisa ficou para trás, muita coisa ficou esquecida, nossa igreja deixou de fazer muita coisa. Voltamos, voltamos, mas voltamos como?
voltamos e não voltamos fazendo. Nós voltamos assim bem rasos no que se refere a tarefas, trabalhos e os conhecimentos que a gente tem, ferramentas que a gente tem. E a gente está errando, não por falta de amor ou por falta de não querer trabalhar, nós estamos errando porque nós esquecemos de detalhes aqui da igreja, durante o culto, tantos detalhes que ficaram para trás, esquecidos, e a gente vê às vezes, desculpa a palavra que eu vou usar, o jargão, não quero falar mal de vocês, mesmo porque essa galera de aventalzinho azul aí estão arrebentando, trabalhando muito aí, mas muitas vezes eu vejo esses servos, como galinhas sem cabeça. Sabe por quê? Você já viu galinha sem cabeça? Já viu falar disso, não? Você corta a cabeça dela, ela sai andando sem cabeça, perdida assim. Então, e não é maldade. Você vai dizer, porque o cara é perdido. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que nós nos perdemos, nós nos esquecemos, não vou falar nem nos perdemos, ficamos parados. E todo nervo parado atrofia. Diga comigo, todo nervo parado, todo nervo sem exercício, ele atrofia. Eu tenho esse exemplo aqui na minha perna, nervo parado atrofia. Nervo, músculo é nervos, músculo parado atrofia. Então o que acontece? Nós ficamos em casa e ficamos muito tempo sem fazer as tarefas do dia a dia, normal. E o que acontece? A gente acaba se esquecendo de muitos detalhes. Então, isso está relacionado só com a diaconia? Não, é óbvio que não. Com tudo. E também com nossos grupos de alívio, tá bom? Então, nos grupos de alívio, ficamos tanto tempo fazendo em casa e fazendo às vezes só com família, e voltamos. Mas hoje, eu não tenho feito supervisão, mas se a gente for fazer supervisão assim, à risca mesmo, olhando detalhes, a gente vai perceber o tanto de coisas perdidas, informações que ficaram esquecidas, atrofiadas, tem coisas que as pessoas nem vão lembrar mais. E a gente tinha começado ano passado, eu não sei quem estava aqui ano passado, a gente tinha começado a trazer recordações. Por exemplo, a gente tinha começado a falar de purê de batata, quantos lembram? Falando de purê de batata, começamos, porque a gente já estava com a intenção de renovar. E aí quando a gente começou, parou tudo. Ou seja, a gente vai ter que começar tudo de novo. E como a gente precisa começar tudo de novo, e não dá tempo de ficar esperando perseverança atrás de perseverança aí para a gente passar a visão, vai estar até o mês de junho, falando de coisas que a gente já sabe. Então o que a gente vai fazer? Se persevera Master, dia 25, a gente vem para cá e vamos ser ministrados. Ministrados do quê? De tarefas que a gente já era para estar praticando, mas a gente se esqueceu, ou a gente parou, ou alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e a gente vai renovar. Amém? Outra coisa que eu quero renovar, o sentimento que a gente perdeu também, é o fato de que essa reunião sempre aconteceria uma reunião pequena depois, que era uma reunião de prestação de contas dos líderes. Essas reuniões nós paramos já faz um tempo, né? Tem gente que nem sabe que isso existe. E porque não sabe que isso existe, muitos líderes nem estão aqui hoje, por exemplo. E não é porque está doente, é porque realmente acharam que não precisava vir hoje, porque afinal de contas receberam tanto semana passada. Então eu queria pedir carinhosamente que você, supervisor de área que está aqui, ou de setor, que você desse um 360 graus aí e observasse quem da sua liderança não está presente. E por favor, entre em contato com ele agora e peça para ele ouvir essa palavra agora, no YouTube, lá na casa dele, porque está sendo aí, eu vou mandar aqui o link para vocês, está no portal, mas eu vou mandar aqui em todas as áreas. Ou seja, a pessoa não tem desculpa para não participar agora. Então mande para ele, que ainda dá tempo dele pegar pelo menos a palavra oficial aqui. Pronto. Então, eu pedi aí para os líderes de área, aí, supervisores do setor, entre em contato agora com o seu liderado e pergunta se ele pode entrar no YouTube agora, independente do que ele estiver fazendo, para ele poder ouvir a palavra. Tem como fazer isso, não? Dá para fazer aí? Se você também é líder de grupo, você está aqui, se você tem um líder em treinamento, alguém que você está falando, puxa vida, esse aqui eu queria que assumisse uma nova célula, liga para ele agora, passa uma mensagem para ele e fala, assiste aí agora, né, eu estou contando com você,
Estou contando com você, participa aí. Manda mensagem ou liga, se você quiser levantar e ligar, eu permito você fazer isso, se você achar que uma ligação é melhor. Porque é tão importante que todos estivessem aqui hoje, é tão importante que eles estivessem aqui. Então eu vou dar esses minutinhos aí. Então, gravou aí na sua agenda, enquanto eu vou anunciando, você vai falando. É dia 25 de janeiro. Que horas, pastor? 8 horas da manhã. Tá? A gente vai chegar aqui para o café da manhã. A gente vai tomar café, a gente vai almoçar, a gente vai jantar. Literalmente, verdade. Nós vamos tomar café, almoçar e jantar aqui. A gente vai sair daqui só depois que a gente tiver com o bucho cheio, à noite. Tá? Ou a janta vai ser a última coisa que a gente vai fazer aqui, talvez. Né? É a última coisa, a gente come e vai para casa. E vai ser uma grande bênção. Mas esse 25 de janeiro não é se quiser. É uma convocação, ok? É uma convocação. Como é que o líder não precisa estar aqui? Primeiro, se ele trabalha no dia, na empresa dele, e na verdade, se ele trabalha, eu vou pedir, por exemplo, quer ver, por exemplo, pessoas que não têm muito horário definido, por exemplo, a Lu está ali, estou vendo a Lu escondidinha ali, mas ela está ali, é enfermeira, e ela trabalha no hospital. Então, quem trabalha no hospital, o horário é indefinido, para muitas coisas. Então, por exemplo, eu já sei disso, ela pode chegar para mim agora e falar, pastor, eu não vou estar, porque eu trabalho. Eu vou falar, tudo bem. Só que a pergunta é, a Lu foi pelo menos tentar, ela pelo menos tentou com a amiga dela trocar de horário? Então, antes de você disser não, eu queria que você pelo menos tentasse. Eu estou dando você como exemplo, mas serve para qualquer profissão aqui. Antes de você chegar, não posso porque eu trabalho. Vai lá e tenta primeiro, depois você diz não. Entenderam ou não? Isso para quem trabalha. Se a pessoa estiver doente, também não vai dar para participar doente. Ou se a pessoa estiver de resguardo, igual a Gisele está de resguardo, também não dá para participar. Com bebê, não tem como. Então são pessoas que não dá para participar. Entenderam ou não? Amém? Tailane, dá para participar? Dá. Vem com o bebê, põe no carrinho, fica ali do lado do cantinho, a pessoa amamentar, vai lá, amamenta, daqui a pouco volta. Dá para participar. Entendeu? Bebê não pode ser âncora para ninguém. Amém, amados? Glória a Deus. O que mais? Que recado que mais que eu tenho que dar? Só isso? Acho que já deu tempo, né, de vocês avisarem. Eu estou enrolando aqui para dar tempo de você avisar os seus liderados aí. Deu tempo já? Glória a Deus. Então vamos começar aqui, porque depois que terminar tem uma reunião. Oi. Se estiver pastoral... Tá, então... Foi como se fosse uma pergunta, né? Pastor, se tiver a pastoral da criança, estamos preparados. Na verdade, não é eu que falo, tá? Se tem ou se não tem. É o próprio grupo, a própria equipe que dá a ordem. Temos ou não temos. Aí, se por acaso eu não quiser, aí eu falo, hoje não vai ter. Mas, vamos dizer assim, o padrão é ter. Esse é o padrão. Então, sim, pode ir lá. Crianças de 4 a 10 anos. Tem crianças aí de 4 a 10? Acho que nem tem, viu? Tá que vale a pena? Oi? Tem? Ah, eles estão desanimadinhos. É que a gente está tão acostumado que eles saírem correndo. Gente, fala aí, o que foi aquilo, hein? No final de semana, meu Deus. Pessoal, outra coisa, já vou dar a instrução aqui, pastores de área, supervisores de setor. Se o pessoal fizer a pergunta, já vou responder. O que vamos ter nos nossos grupos quinta-feira e no sábado, que está voltando? Primeiro, é um dia de retorno, ok? Se é um dia de retorno, tem que ser um dia alegre, um dia festivo. Então, o que é um dia alegre e festivo? É um dia que tem testemunho. Para mim, a alegria é saber que de testemunhos. Então, você vai usar, líder, ou melhor, se você é líder, você vai usar. Se você é supervisor, você vai orientar os líderes. Que quinta-feira é dia de quê? De ouvir o que Deus fez na vida das pessoas durante os 7 dias. Você entendeu? Como que foi o início de 2021 para você? Ou pode perguntar até como foi o finalzinho. Detalhe, é testemunho. Não é pegar e falar como foi para você, aí o cara chegar, para mim foi horrível, meu pai morreu.
Porque eu conheço gente, infelizmente eu conheço pessoas que o pai morreu no dia 1º. No dia 1º teve uma morte. 2 pessoas. Teve uma segunda pessoa também que um parente morreu no dia 2. Então, essa pessoa, se ela pegar o microfone para falar isso, no dia que a gente está voltando, acaba com o ânimo de todo mundo, né? Fala, meu Deus, notícia de morte logo. Então, eu não estou falando para omitir, não para não viver a dor do irmão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que é um dia para contar testemunhos, para gerar no coração daquela pessoa que está participando pela primeira vez, ou aquele que está voltando, ou a gente mesmo que está lá, né, trabalhando, motivação para continuar a vida, né, irmãos? Acabamos de sair de um ano terrível aí, de muitas lutas, terrível no sentido para o mundo, né? Já falei que para mim foi o ano melhor do ano, mas as pessoas, no geral, foram um ano terrível para muita gente. E aí chega no primeiro dia, aí você começa a contar desgraça, né, Aline? Fala aí, tem como? Não dá, tem que contar benção. Então chega no primeiro dia, vamos ouvir testemunhos. Por exemplo, lá no sítio teve um testemunho de cura, eu fiquei sabendo só ontem. Hein, Douglas? Você está sabendo qual é, né? Uma cura poderosa, coisa que não dava para acontecer aos meios comuns. Mas eu não vou contar aqui, eu vou deixar o irmão contar, mas foi uma cura no final, lá no culto, lá no final do culto. Teve uma cura poderosa. Sabe, daquele negócio da pessoa ter que ficar sem andar 10, 15 dias, e ela na hora da adoração ali, no final ali, o Espírito Santo estava, ela esqueceu que estava com um problema, e daqui a pouco está andando, trabalhando. Já vi ele hoje trabalhando normalmente, como se nada tivesse acontecido. E eu sei disso porque em janeiro do ano passado me travou um negócio aqui na coluna, e eu fiquei 10 dias sentindo dores e com receio de me mexer. Então, milagres aconteceram no sábado lá, fora o milagre da salvação, e aconteceram durante a semana, talvez no final do ano, na virada, enfim. Então, abra espaço, líder, nesta quinta e neste sábado, até das crianças também, viu, pegadas? Para as crianças também testemunharem, para as crianças é a mesma coisa, porque eles também têm coisas para contar de como foi os dias, o que aconteceu de legal lá com você, com a tua família, enfim, e aí as pessoas vão poder testemunhar. E aí o líder, nesse momento eu gostaria que o líder desse uma palavra de esperança, né? Isso aí não falta na Bíblia, palavra de esperança na Bíblia não falta. Por quê? Porque estamos começando. Então, se eu estou começando, eu preciso que alguém fale para mim, o que me espera? Será que eu posso ter esperança no que está por vir? Será que eu posso ter esperança nesse ano? Então, leve uma palavra de esperança. Eu vou já colocar o tema, esperança. É o tema de todas as ministrações de todos os líderes. Tá bom, queridos? Amém? Acho que eu deixei claro aí, né? Então, se você tiver que repassar, tá claro aí? Alguma pergunta, supervisores, alguma pergunta? Quer fazer? Pode fazer. Uma pergunta, Aguinaldo? Tá claro aí a direção? Tá claro? Tá claro? Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos para a palavra de hoje. Como eu parei tanto tempo para fazer anúncio, eu queria que você ficasse de pé agora, em nome de Jesus, e você pegasse uma ou outra pessoa do seu lado, aí, pelo menos uma pessoa do seu lado, e você intercedesse por ela. Só põe a mão assim no ombro, assim, ó, da pessoa do seu lado. Não precisa abraçar, não precisa ficar de frente, só põe a mão do lado assim, e ora por ela, e peça que essa palavra comece a abrir território. Irmãos, olha o que veio na minha mente agora, só um minutinho, olha o que veio na minha cabeça agora. Um terreno limpo, uma estrada boa, de terra mais limpa, e que de repente ficou muito tempo sem alguém caminhar por aquele caminho, ou algum carro passar por ali. E aí você já conhecia aquele caminho. Aí quando você viajou de novo, escute, e você decidiu passar por aquele caminho, o que você encontrou? Um monte de mato, quase que o carro não entra, de tanto mato que tem. Então, o que eu quero? Ore para o teu irmão dizendo, Senhor, destrincha esse caminho, vai abrindo esse caminho já existe, ele já é uma bênção. Comece a orar para o teu irmão, para que esse caminho no coração dele, a visão dele seja aberta. Fala para Deus tirar os entulhos, os ramos, tudo que nasceu, que não era para estar ali, no caminho. Peço para Deus tirar, arrancar.
Basta de canteche barabalaba. Sere ramanash de canterele. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. Aguinaldo, por favor, você sabe de cor o texto do Veredas? Eu queria aquele faz Veredas novas. Jeremias. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai, escute só, Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem do caminho e vede, e perguntai pelo quê? Pelas veredas, ou seja, caminhos antigos, e pelo bom caminho. Perguntai pelas veredas antigas e pelo bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para a vossa alma. Aleluia. Teve alguns rebeldes que falaram assim: não andaremos nesse caminho. Mas esse não é o nosso caso, por isso descarta ali o final do versículo, porque não é o nosso caso. Diga: porque eu vou andar, diga: eu vou andar pelas veredas antigas. Então tudo que sabemos aqui na nossa igreja, a gente tem uma construção de 10 anos, irmãos. Nós temos uma construção de 10 anos em células, 10 anos trabalhando. Ou seja, é muita informação, é muita experiência, é muita coisa que a gente conquistou juntos, caminhos que nós andamos, descobrimos coisas novas, e temos que vivenciar essas veredas de novo. São caminhos bons, então vamos trazer essas veredas antigas de volta. Tem que começar, Ângela, de novo. Cadê aquele grupo top lá das mulheres que a gente ia lançar para todo mundo? Como é que é o nome? Chá de amigas. Cara, isso aqui deu tanto fruto, né? Lá atrás são veredas antigas. Deu tanto fruto, isso aí deveria começar de novo e se espalhar para todos os bairros, para outros lugares. Ensinar as outras mulheres a fazer esse tal do chá de amigas, que isso aí nada mais é do que evangelismo, né? O chá de amigas é uma isca para evangelismo. Ali, ó, alguém que podia fazer chá de amigas ali, ó. Ali, ó, ensina ela. Fazer chá de amigas, e isso dava tão certo, fazia lá no Mutirão. Você conhece o Mutirão? Lá, Jardim Arco-Íris, lá para o lado do Lucélio, e era top demais, ganhou tanta gente para Jesus. Então, o que Deus está falando para a gente? Traz de volta as veredas, caminhos que vocês andaram, foram caminhos bons. Por que parou? Por que não anda mais nesses caminhos? E nós estamos falando de todos eles, vários. São várias coisas que a gente praticava, até dentro do próprio grupo de alívio, que eram caminhos bons e a gente parou. Amém, amado? Grupo de alívio, vamos voltar aí, em nome de Jesus, um monte de coisa, tem um monte de coisa. Mas, em vez de falar de um monte de coisa, vamos partir do começo, vamos começar do começo? Vamos? Quantos tem ânimo para começar de novo?
Meu Deus, me ajuda. Eu tenho que ter ânimo para carregar esse povo nas costas. Quem tem ânimo para começar de novo? Então, eu vou falar, a gente vai começar falando do início de tudo. Então, eu preciso te esclarecer algo, mas antes eu quero começar em Atos 16. Eu já digo que essa palavra é só o começo, tá? Vou começar hoje e vamos destrinchar durante o mês de janeiro. Mas Atos 16, no versículo 11, está falando de uma conversão de uma mulher. Deus está trabalhando muito com as mulheres nesses últimos tempos, irmãos. É sério, né? Deus sabe por quê. Talvez porque a mulher é a representação da noiva de Cristo. Mas Deus está trabalhando muito com as mulheres nesses tempos. Todas as profecias dos últimos 3 anos, as mulheres estavam no meio, todas elas. E na guia profética agora, de novo, a mulher estava lá. Então, eu quero ler esse texto, que tem tantos outros, mas eu quero ler esse a respeito desta mulher chamada Lídia. E por incrível que pareça, era um nome antigo que parou-se de colocar nas crianças, mas eu acho um nome tão bonito, né, que se eu tivesse uma filha, eu acho que nos dias atuais eu colocaria o nome de Lídia, porque eu acho o nome muito bonito. Hashtag fica a dica aí. Então, eu estou dando várias dicas para o Daniel, para a Gabi, várias. Eu não sei o que eles vão escolher, mas eu estou dando várias. Aí, olha o nome aí, Lídia, que nominho bonito. Ó, melhor do que Nabucodonosor, né? Mas vamos lá. Ó. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em Seguimos em direitura a Samotrácica. Eita palavrinha. Trácia, Samotrácia. E no dia seguinte a Neápolis, e dali para Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Eles permaneceram quanto? Somente algum. Grava essas coisinhas, sabe? Sabe essas palavrinhas que a gente nem presta atenção? Somente alguns dias. E no sábado, falei disso lá lembra que eu falei lá no sítio? Que dia que Paulo foi para, no sábado saímos da cidade para junto do rio, aonde nos pareceu haver um lugar de oração. O que os discípulos faziam no dia de descanso? Presença do Senhor, presença do Senhor. E o Paulo fazia isso, gente. Você vê, o Paulo guardava o sábado. E ele, assentando-nos, falávamos a quem? As mulheres, para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender. Lembra que eu falei sobre entendimento? Para entender as coisas que Paulo dizia. E depois de ela ter sido batizada, para atender, atender. E depois que ela foi batizada, ela e quem? E quem? Aí ela nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E ela nos constrangeu a isso. Só que a Bíblia já diz quanto tempo eles ficaram. Quanto tempo que eles ficaram? Diga alguns dias. Então, em alguns dias apenas, em um lugar, Paulo, não se esquecendo do tempo sozinho com Deus, foi ter o seu sábado com Cristo. Ali ele orou, ali ele evangelizou, ali ele ganhou uma mulher, através dessa mulher ele ganhou a família inteira, ele batizou, ele cumpriu o ID, o Mateus 28, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e batizar em nome do Pai. Ele fez tudo aquilo em um único momento. E como a mulher constrangeu dele ficar lá, ele ficou na casa. E eu não sei se você entendeu aqui a palavra entre linhas, só que você tem que estudar a Bíblia depois, o resto, para você entender o resto. Porque ele ficou naquela casa, ali na casa da mulher, constituiu-se um grupo de alívio. Dentro daquela casa, claro que não foi com esse nome, né, irmão? Grupo de alívio é o nome que a gente dá. Mas constituiu ali um grupo doméstico. Esse grupo doméstico, veja bem, esse grupo doméstico, a partir desse grupo ele se multiplicou e ficou conhecido como uma igreja que vocês agora vão saber que igreja que é.
Filipenses. Uma das maiores igrejas da Ásia, Filipenses, começou aonde? Diga comigo, no grupo de alívio. Então, preste atenção, agora estou falando de princípios, tá bom, gente? Princípios, eu estou começando a caminhar o caminho, vereda antiga com você. O grupo pequeno, grupo de alívio, célula, seja lá que nome que a outra igreja dá, não importa. Este pequeno grupo que Jesus diz, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Esse pequeno grupo é igreja. Não é um departamento da igreja. A igreja tem um departamento de células. A nossa igreja não tem. Nossa igreja Fonte de Alívio não tem departamento de célula. Os grupos de alívio são a nossa igreja. E porque os grupos de alívio são a nossa igreja, ele é a igreja, tudo ou todos que precisam trabalhar na igreja e crescer em Cristo Jesus e serem cuidados, alimentados, eles deverão estar aliançados com um grupo de alívio. Vocês estão aqui, não? E é essa aliança com o grupo de alívio que vai fazer essa pessoa ter uma aliança com a igreja grande, que é essa que você está aqui hoje. Não toda, né? Está faltando bastante gente, mas nós somos uma grande igreja de mais de 400 pessoas. Então, é você estar conectado com um grupo pequeno desse, de 7, de 10, de 15, que vai fazer você ter aliança com toda a nossa igreja. E do contrário, é uma verdade absoluta também. Se você não tem aliança com o grupo de alívio na nossa igreja, você também não tem aliança com o corpo de Cristo. Pelo menos aqui na Fonte de Alívio não. Porque se você vem no culto só de domingo e eu perguntar para você assim, bom, se você está começando a vir na igreja, claro, quem está começando, amém, amados? Então ele não conhece nada de Jesus e está começando a vir na igreja. Então se ele vem na igreja de domingo e está aqui, está vindo e está vindo. Mas uma vez que ele aceitar Jesus, ele precisa começar a interagir. Não sei se você está me entendendo. Ele precisa começar a interagir com a igreja de Jesus. E como é que ele vai interagir se ele vem no culto só de domingo? Como que interage? Chega aqui domingo, senta, ouve a palavra e vai embora. Dá tchau, pai, tudo bem, Pai do Senhor, Deus te abençoe, e vai embora. Que interação é essa? É zero, não tem interação nenhuma. Como que ele vai ajudar alguém vindo só de domingo? Ele não vai conseguir, ele não conhece ninguém. Conhece alguém só de nome ou de vista. Não dá para ajudar ninguém. Dá para ser ajudado? Também não. Às vezes ele está com um problemão, mas como é que ele vai ser ajudado por alguém? Como que alguém vai ajudá-lo se ele nem conhece a pessoa? As pessoas não sabem nem o seu nome, não sabem nem onde mora, nem sabem as suas necessidades. Ou seja, como que alguém poderá ajudá-lo? Então o grupo de alívio não é um grupo de apoio. Depois eu vou trazer o que não é um grupo de alívio. Não vou falar isso hoje, tá? Hoje não. Mas nós vamos ministrar aqui o que não é um grupo de alívio. E uma das coisas que o grupo de alívio não é, ele não é um grupo de apoio, mas as pessoas se apoiam umas nas outras. Ele não é um grupo de intercessão, não é. É um grupo de oração, não é grupo de oração. Porque um grupo de oração se apoia, eu já estou dando spoiler aqui. Um grupo de oração está ali para orar. Ele não é um grupo de estudar, mas o grupo de alívio ora pelas pessoas? Intercede pelas pessoas? Sim. Tem oração lá dentro, tem apoio lá dentro. O grupo de alívio não é um grupo de estudo bíblico, não é. Mas lá a gente estuda a Bíblia também? Sim. E o que então o grupo de alívio é? O grupo de alívio é um grupo formado de poucas pessoas. Aqui a gente entende que tem que ir até 14, 15 pessoas no máximo, que evangeliza, que treina, que liberta. Vamos pegar nosso lema ali, vamos? É um grupo que salva pessoas, trazendo até eles a cura, a libertação, ensinando a orar com eles e orando junto todo mundo, levando unção, ou melhor, trazendo a eles um discipulado profundo, para que, se eles quiserem trabalhar, eles sejam ungidos para poder multiplicar. Então, o grupo de alívio, o alvo é sempre crescimento da igreja, a multiplicação de novos filhos, novos grupos, e isso é o alvo. E por que eu não posso deixar de fazer parte de um grupo de alívio, aqui na Fonte de Alívio? Não posso deixar porque aí eu não vou estar servindo do jeito que eu deveria servir. E alguém pode dizer para mim, mas eu sou dançarino, o meu trabalho é dançar. Mas deixa eu te falar uma coisa, ô dançarino, pode falar com o dançarino ali. Você está dançando aqui hoje, sim? Para Jesus, amém?
Mas se não fosse os grupos de alívio, você ia estar aqui na frente dançando só para Jesus mesmo. Sabe por quê? Porque se, em primeiro lugar, a sua dança, você dança para expressar a adoração, óbvio, mas você dança também para levar as pessoas a entenderem o que é adoração e junto com vocês dançarem, sim ou não? Sim. A pergunta é, como é que você iria exercer esse ministério de dança se os grupos de alívio não tivessem trazido as pessoas para cá, para dentro? Você ia ficar dançando aí sozinho. Porque uma igreja, por exemplo, uma igreja igual a nossa aqui, ó, a nossa igreja está dentro de um buraco, irmãos. Como é que as pessoas iam conhecer essa igreja? Sabe por que essa igreja tem gente? Porque os grupos de alívio trazem gente para cá. A nossa igreja não depende de placa, nossa igreja não depende de um ponto de referência. Quando nós saímos do Lucélia, nós estávamos lá no Lucélia. Aí quando nós saímos do Lucélia, você não acredita no que aconteceu. 2 pastores não posso dizer assim, de umas igrejas aqui da região, eles brigaram. Você acredita nisso? Quando nós saímos de lá, 2 pastores brigaram, se desentenderam, porque eles queriam ponto. Porque eles entendiam que é o seguinte, a igreja lá estava cheia. Então, se a gente estava saindo, qualquer um que colocasse a igreja lá, a igreja é porque já estava o ponto montado. E diga comigo, igreja não é comércio. E você já sabe o que aconteceu. Nenhuma igreja vingou lá. Nenhum dos 2 e nenhuma outra igreja. Agora tem uma igreja mais séria lá, graças a Deus por isso. E elas estão lá porque elas não dependem dessas coisas também. Vocês estão aqui? Então o que fez a igreja do Lucélia encher de gente? Num lugar totalmente... não é ponto de nada ali. Não tem visão para nada. Diga comigo. Os grupos. Os pequenos grupos. E aí o que fez essa multidão de pessoas vir para cá e ainda pessoas novas conhecerem, entrarem por essa porta? Sendo que aqui, eu não sei se você já percebeu, mas se você estiver dentro do carro e chegar de carro na porta da igreja, você não vê aqui embaixo? Para você enxergar aqui, você tem que... E já tive muita gente que veio o carro, deu a volta com o carro, ligou para mim e falou, eu não vi a igreja. Eu falei, não, você tem que descer do carro e olhar lá para baixo. Ou seja, por que tem gente aqui dentro? Diga comigo, os grupos de alívio. Então a nossa igreja, a essência da nossa igreja é o grupo de alívio. Agora, é claro que nós vamos ter trocentos ministérios, e graças a Deus nós temos hoje um monte de ministérios. E cada um desses ministérios precisa de pessoas com excelência para executar, como por exemplo, a dança que eu acabei de citar ali, que é um ministério de excelência ali dos meninos. Mas o que os ministérios, eles serão, já que o seu chamado pode ser a dança? O ministério será o quê? Um braço de apoio para o funcionamento dos grupos de alívio. A igreja, ela é um ser vivo. E esse ser vivo, ela precisa de, por exemplo, cada coisa precisa de outra. É que eu não sou biólogo, eu não sei explicar. Mas, por exemplo, vamos colocar ali o fígado serve para quê mesmo? Para filtrar? Para filtrar o sangue. E o coração é feito de quê praticamente? De músculo, mas ele está ali para quê? Para bombar sangue. Para bombar sangue. Agora eu pergunto, adiantaria o coração ser o coração é top, né? Se a gente parar o coração, parou tudo. Mas, agora olha só, o fígado, olha para mim, o fígado. E se o fígado falar assim, ó, já que eu não sou o órgão mais reconhecido do corpo, qual é o órgão mais reconhecido do nosso corpo? É o coração e o cérebro. Ninguém quer operar do coração, ninguém quer operar do cérebro. Porque medo, não é medo? De alguém triscar no seu coração, de alguém triscar no seu cérebro. Mas quem é que tem medo de operar do fígado? Quem tem medo de operar do rim? Muita gente opera do rim, mas quando fala, vou operar do coração, ai meu Deus, vai mexer no meu coração. Mas na verdade, se você perder o fígado, você morre, filho. Você perder o rim, você morre também. Se só tem 2, perder, morreu. Parar de funcionar, morreu. E outros órgãos que são tão excelentes do corpo, ou seja, o nosso corpo é um ser vivo. O corpo de Cristo é um ser vivo. Os grupos de alívio, eles formam todos os tecidos. Os grupos de alívio formam todos os órgãos da igreja. Ou seja, sim, o chamado do Abraão pode ser a dança, mas pensa, o Abraão nem estaria aqui.
Ele nem estaria dançando se lá no grupo, lá a Carla tivesse orado junto com a equipe dela na época lá, né, Abraão? Se não tivesse aquele grupo trabalhado para ganhar o Abraão, Abraão nem estaria aqui. Então não adianta eu dizer para o Abraão que agora, Abraão, a coisa mais importante da sua vida é dançar. Não, a coisa mais importante da sua vida é servir o grupo de alívio. Como, pastor? Através da sua dança. Você está entendendo, não? Então, ele pegou o trabalho dele, é um trabalho de excelência, só que agora o trabalho dele é para servir. Então todos os outros ministérios são ministérios de serviço. Para quê? Qual é o alvo? O alvo é fazer a igreja crescer, pessoas serem salvas. Então tudo que eu faço na igreja, eu faço por pessoas. Põe isso na sua cabeça. Se eu danço por causa das pessoas. Se eu toco, é por causa das pessoas. Se eu sou da mídia, é por causa das pessoas. Se eu sou diácono, é por causa das pessoas. Se eu sou intercessor, é por causa das pessoas. Não importa o que eu faço na igreja, eu faço por causa das pessoas. Só que as pessoas não estão aqui, ou melhor, elas só estão aqui nesse lugar grande, porque primeiro elas saíram de lá, que lá é a igreja verdadeira. Vocês estão entendendo ou não? E como aconteceu o ano passado, imagina, olha que ano passado foi um fenômeno, eu achei da hora o fenômeno. Que fenômeno? Pega um determinado músico que achava que o ministério dele era música, tudo dele é música, e ele não estava nem aí para ninguém, nem aí para pessoas. O negócio dele era ir para o palco e cantar e tocar e ganhar um dinheirinho e tal, beleza. Aí veio a pandemia. No mundo, tudo bem, no mundo é isso mesmo, porque é isso. Agora na igreja, no reino de Deus, aí veio a pandemia, o músico que ele fez? Nada, porque ele não sabe evangelizar, ele não sabe orar, ele nunca pôs a mão em ninguém para curar, ele não sabe interceder, e ele poderia ter pegado o instrumento dele para ser um foco de cura, através da internet, de ministrar a palavra, mas nem ministrar a palavra ele sabe, porque na cabeça dele, ele era dançarino, ou seja, nem Bíblia ele tinha capacidade de ler, e quando precisou ele exercer função ali, só ele sozinho e nem ninguém mais, não sabia, não tem Bíblia, não sabe orar, não sabe fazer nada. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer para a glória de Deus, e todo o meu serviço, ainda que o meu chamado for para ser um pastor de louvor, um pastor de danças, um pastor de intercessão, um pastor de mídia, eu posso ser um pastor de qualquer área, de crianças, de adolescentes, mas lembre-se, todos os líderes e todos os pastores têm que ser envolvidos com gente. Jesus veio para buscar e salvar os instrumentos. Jesus veio buscar e salvar os computadores. Jesus veio buscar e salvar pessoas perdidas. Ou seja, tudo que eu fizer, eu faço por pessoas. Pastor, então você está menosprezando os outros ministérios? De maneira alguma. A igreja aqui, ela precisa, ela é carente de um ministério efetivo de adoração, e está rolando, graças a Deus. Está crescendo. Porque as pessoas precisam de adorar, e elas precisam de instrumentos que acompanhem a adoração. Então o ministério de louvor tem que ser excelência. Mas se o ministério de louvor estiver aquém das pessoas, eles vão ser apenas músicos, e apenas músicos a gente tem no mundo. Como estão entendendo isso? Na igreja não precisa de apenas músicos, eles precisam de ser músicos que toquem com propósito. E nós estamos participando de 40 dias com vida com propósito. Se você tem um instrumento, e eu sei o que é isso porque eu já tive, um instrumento que fala na minha mão, mas ele não tem propósito, ele não serve para nada. E o meu instrumento esteve na minha mão por muito tempo sem servir para nada. Mas hoje, em certos lugares, quando eu chego com o meu violão na mão, como eu cheguei domingo lá, né, Darcio? Com o violão na mão, com um propósito, o que a gente faz? Leva cura para toda a família com o violão na mão. Você vê que muda o sentido, muda o sentido. Se eu tivesse com o mesmo violão, quando eu não tinha propósito, sabe o que ia acontecer naquele lugar? Nada. É o mesmo cara, com o mesmo violão, mas só que o propósito é outro no coração. Cantou do mesmo jeito, fez tudo do mesmo jeito, só que do mesmo jeito com propósito, e cheio do Espírito Santo. Então eu não abandonei o meu chamado, eu aprimorei o meu chamado. Pastor Ademar de Campos é um ministro de louvor como ninguém, referência brasileira.
Mas quem falar para mim que é pastor Ademar de Campos só vive para tocar, não o conhece. Eu conheço. Eu estive lá vendo ele ministrar a palavra, e olha que a palavra dele é dura. E segunda após segunda, a música dele era apenas uma isca, para arrebatar uma multidão de jovens como eu, que ficava ali sendo ministrados. E até hoje ele não perdeu, não abandonou o seu chamado, que é ministrar louvor, mas ao mesmo tempo a palavra o acompanha constantemente. Ele, Asaf Borba, pastor Cirilo e tantos outros das antigas. E é isso que os novos não entenderam. Os novos entenderam que era só tocar. Aí eu faço uma música bonita de worship aí, e eu sou do grupo de louvor e meu chamado é ser músico. Está errado. Na fonte de alívio isso não vai funcionar nunca. Na fonte de alívio, eu posso não ser um líder de grupo de alívio. Posso não ser um líder, porque meu chamado importante, meu chamado é tocar, é ministrar louvor. Mas na fonte de alívio, eu ministrarei louvor sim, mas eu estarei totalmente envolvido num grupo de alívio. Talvez eu não dê tempo de eu ser um líder, por conta de todas as tarefas que eu tenho. Às vezes eu tenho que ensaiar, tenho que fazer um monte de coisa. Então não dá tempo de ser líder. Mas eu estou lá, uma vez por semana no meu grupo, apoiando, equipando, ajudando, orando, visitando, fazendo o que eu posso fazer lá, como membro do meu grupo. Então repete essa palavra comigo. Na Igreja Fonte de Alívio, todos os membros precisam ter uma vida efetiva dentro de um grupo de alívio. E eu não sei se você sabe disso, mas no estatuto da nossa igreja está escrito isso. Nós temos 2 tipos de membro lá no nosso estatuto, e desses 2 tipos tem um membro que é um membro que é tido como não tem voz ativa, e tem um outro membro que tem a voz. E esse membro que tem a voz é o membro que faz parte do grupo de alívio. Quantos estão entendendo? Agora, eu não vim aqui para falar apenas sobre isso, mas se o grupo de alívio é tão importante, eu preciso falar das coisas importantes que acontecem num grupo. E a coisa mais importante de um grupo de alívio, com certeza, sempre será o quê? A palavra. Tem de tudo lá no grupo, mas a palavra é o que é o nosso alicerce. Diga comigo, a palavra é o alicerce de um pequeno grupo. Porque Paulo, quando foi ter com Lídia, ele não vacilou. Quando ela precisou de ouvir, ele tinha a palavra nos lábios e começou a ministrar ali. E ele evangelizou e ganhou aquela mulher para Jesus, amém? Uma vez que ele ganhou aquela mulher para Jesus, ele constitui um grupo ali, um pequeno grupo, e a constituição desse pequeno grupo multiplicou tanto que virou a igreja de Filipenses. Agora, de Filipe, perdão, isso, obrigado, de Filipe. Agora tem um texto bíblico que eu queria ler com você, que eu acho que você nunca teve a visão que eu tive. Nossa, que presunção. Não vou ser tão presunçoso assim. Talvez você nunca olhou com os olhos que eu olhei hoje. Talvez você já olhou. Mas abra Tiago capítulo 5, o versículo 13. Eu ia ler apenas o que todo mundo conhece, que é o 16, mas eu vou ler o 13 e você vai ver o que o Espírito Santo me falou a respeito. Ele diz assim, está alguém entre vós sofrendo? É uma pergunta. O que ele manda fazer? Faça uma oração. A gente ora no grupo de alívio? Sim. Está alguém alegre? Cante louvores. A gente faz isso no grupo de alívio? Sim. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros, ou seja, aqueles que trabalham ali, os sacerdotes, e faça oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente faz isso no grupo de alívio? Sim. Faz. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. As pessoas levantam no grupo de alívio, depois de oração, de todos os tipos de males? Sim ou não? Se houver alguém cometido pecado, serão perdoados. No grupo de alívio chega algum pecador? Todos.
E aí ele vem com o versículo conhecido de vocês: confessai seus pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por eficácia, a súplica de um justo. Confessai vossos pecados uns aos outros. Isso acontece dentro do quê? Do pastoreio e do discipulado. Tem pastoreio e discipulado dentro do grupo de alívio? Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa para você. O Tiago capítulo 5, tudo que o Tiago pede para ser feito por um cristão, é feito num grupo de alívio. Vocês estão meio desanimados? Será que é porque é ensinamento hoje que vocês estão assim? Tudo que é feito, tudo que é pedido pelo Tiago para fazer, que deve ser feito num grupo cristão, dentro de uma igreja, é realizado dentro de um grupo de alívio. Vamos repetir aqui, se quiser colocar, escrever aí no telão, escreve para mim. Oração por quem sofre, versículo 13. Oração por quem sofre. Louvores para quem está alegre. Oração de cura para os doentes. Vocês estão escrevendo aí? Escreveu? Escreveu? Posso continuar? Escreve com a caneta, depois vocês põem no... Então, olha o que acontece no grupo de alívio. Oração para quem está sofrendo. Louvores para quem está alegre. Cura para quem está doente. Cura e unção para quem está doente. Perdão dos pecados. E pastoreio e discipulado. Amém? Tudo isso tem num grupo de alívio e tudo isso nós temos que fazer no nosso grupo. A pergunta que eu quero deixar no ar, já que a gente está vindo falando de veredas antigas aqui, o nosso grupo de alívio, eu vou colocar eu no meio, porque é nosso, é de todo mundo. O nosso grupo de alívio tem praticado todos esses princípios. Vocês poderiam ter colocado o número 1, 2, 3. Ah, tá, entendi. Mas a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: dentro do nosso grupo de alívio hoje, está acontecendo tudo isso daí? Não, efetivamente. Não estou falando que você sabe o que tem que fazer. Estou perguntando se está acontecendo tudo isso daí. Uma pergunta que eu quero deixar no ar aí para você. Porque se no teu grupo de alívio está faltando algumas coisas dessas aí, talvez você disse para mim: não, pastor, isso aí está acontecendo, isso aí acontece. Aí eu pergunto: quando é que teve uma oração por quem sofre? Aí diz: não, a gente orou por uma pessoa em outubro. Então, e ali perdão de pecados, né, através da confissão. Coloca aí, perdão de pecados através da confissão. Não, lá a gente tem, lá a gente ora, tal, o pessoal confessa. Tá, e quando foi o último discipulado? Já teve 6 meses. Qual foi a última visita pastoral? Já teve 8 meses. Então, acontece, eu sei o que tem que fazer? Sei, mas está parado. É o que eu acabei de falar. Nervo atrofiado. E a igreja Fonte de Alívio, eu não estou aqui julgando, apontando dedo na cara de vocês, eu estou falando, eu estou no meio desse negócio, eu estou junto. A igreja Fonte de Alívio faz tudo isso daí, mas faz esporadicamente. Mas no grupo de alívio tem que ser constante. Por exemplo, a oração por quem sofre tem que acontecer todas as reuniões. Toda reunião eu tenho que tirar um momento e perguntar: alguém aqui está precisando de uma oração especial no dia de hoje? E lembram que eu dei até uma dica da tal da cadeira da cadeira do milagre? Para quem é a cadeira? Para aquele cara ali, que está sofrendo.
E toda semana vai ter alguém precisando de uma oração. Essa semana, por exemplo, se eu tivesse participado do grupo, eu ia sentar na cadeira do milagre. Eu ia sentar lá. Então, às vezes, eu não precisava semana passada, mas essa semana eu preciso sentar. Eu estou precisando. Semana passada, eu não sei se até agora, talvez você ia precisar, né, Fátima? De uma oração dessa aí? De todo o grupo? Ou seja, essa oração não pode ser esporádica. Dizer assim, a gente faz sim, não, de vez em quando a gente ora lá pela galera, não é de vez em quando, é sempre. E as crianças, será que a criança precisa fazer oração por pedidos toda a célula? Sim, toda célula. Então, não é que a gente não sabe o que é isso, e não é o que a gente nunca fez, não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é que isso aí tudo a gente sabe, tudo isso aí é o nosso caminho, a nossa vereda, mas as nossas veredas estão cheias de mato. Vocês estão entendendo ou não? Está cheia de entulho. E eu estou falando ali baseado em Tiago, porque a nossa linha de raciocínio é dentro de tudo isso, mas nós temos aí um padrãozinho nosso. Mas está tudo aí dentro, está tudo aí dentro. E esse padrãozinho nosso, peculiar, é o que eu vou trazer aqui no mês de janeiro, que é o quê? Às 8 fatores indispensáveis dentro de um grupo de alívio. Não dá para falar hoje, mas eu vou trazer aqui durante o mês de janeiro. E na verdade, tudo isso daí, que está escrito em Tiago, está dentro dos 8 fatores. Amém, amados? Então é isso que a gente vai fazer. E tudo isso que a gente vai falar. Hoje eu ia falar de algo, mas não dá mais tempo. Hoje eu ia começar falando sobre o compartilhamento da palavra no grupo de alívio. Era o que eu ia falar hoje. Mas então aí eu fiz uma introdução. E na semana que vem a gente vai falar sobre o compartilhamento da palavra. Então como que faz, por que faz, por que às vezes não dá efeito, qual é a confusão que dá na hora, sobre as melhores perguntas que devem ser feitas, como fazer perguntas, ou seja, existe sim uma maneira de praticar a palavra dentro do grupo de alívio, e eu quero dizer para você que não estou julgando, mas eu já sei que muitos aqui não sabem, ou acham que sabem e acabam fazendo errado, e já estão muito errados há muito tempo, e quando a gente começar a falar de como fazer, a pessoa vai falar, meu Deus, eu estava fazendo tudo errado. Mas não fique triste, porque se você estava fazendo errado, é porque talvez alguém que tinha que te ensinar não te ensinou, ou talvez aquele que tinha que te ensinar ensinou, porém você esqueceu, como a gente esqueceu. Já falei, vereda antiga, vamos restaurar, vamos recuperar, vamos caminhar de novo, e nós vamos sair daqui tops em nome de Master, né? Vocês falaram? Persevera, Master. Nós vamos perseverar o máximo que a gente puder em nome de Jesus, tá? Até onde a gente aguentar. Glória a Deus. Quantos entenderam? Eu sei que hoje foi um pouco cansativo, porque vocês talvez estão acostumados com palavras, né, como é que fala, aquelas da glória e tal, e hoje foi praticamente um ensinamento, mas em nome de Jesus, volte na semana que vem, porque nós vamos aumentar o nível dessa palavra, e vai crescer. Não vou ficar falando sozinho, óbvio que eu vou deixar os meus líderes também pregarem, ministrarem sobre os temas, mas eu preciso muito que vocês venham. Então agora nós vamos orar, e eu quero muito já mobilizar aí, pedir por favor, pastores de área, supervisores de setor, essa semana estimulem os membros a virem. Nessa primeira fase nós temos que estar aqui juntos, tá bom, pastor Aguinaldo, pastor Douglas? Primeira fase todo mundo, porque mais ou menos lá para fevereiro, quando a gente concluir essa parte de reestruturação, aí cada campus terá a sua própria perseverança. Mas agora é necessário que eles venham para eles ouvirem uma única voz, uma única linguagem, pelo menos desse primeiro momento aqui, desse 1º de janeiro, tá entendendo? Então motivem o seu pessoal, pelo menos os líderes em treinamento, a estarem aqui, ou aqueles que vocês entendem que deve ser. Mas a perseverança é só para líder em treinamento? Não. Eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui, que nem sabem o que é um grupo de alívio, mas receberam um entendimento, né? Temos a nossa querida aqui que está aqui pela primeira vez. Deu para entender assim por alto assim, como é que funciona a igreja? Mais ou menos? Deu para dar
uma ideia, porque todos podem vir aqui dia de terça-feira, não é só líder. Você pode trazer quem você quiser para aprender e falar, puxa, eu não sabia que a igreja preocupava com tudo isso. Eu não sabia que a igreja tinha uma rotina tão metódica assim, tão séria, de se preocupar com esses detalhes. Pois é, a gente tem, mas muitos da nossa própria igreja, muitos nem sabem disso, porque se perdeu. Então, em nome de Jesus, por favor, trabalhem essa semana, pastores, trabalhem essa semana, para que a semana que vem esse Tadel aqui esteja, olha eu lembrando Tadel, essa perseverança esteja cheia de líderes, futuros líderes, e a membresia que vai ser líder em nome de Jesus. Glória a Deus. Todos nasceram para ser líder, pastor? Lógico que não. Nem todos serão líderes, mas mesmo aquele que não será um líder, escute bem, ele pode ser o seu maior braço direito no grupo. Talvez ele nunca poderá ser um líder por vários motivos, mas ele pode ser uma pessoa que vai ser a maior força que você vai ter. Então não menospreze e diga, fulano de tal eu não chamei porque ele não vai ser líder mesmo. Você está errado, viu? Você está errado. Por quê? Porque se talvez essa pessoa estivesse aqui, ele ia entender o que é o grupo, e ele ia ser o seu maior braço direito lá. Como estão entendendo? Então, que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Eu queria que você ficasse de pé, e nós vamos orar. Depois de orar, eu vou pedir para que os líderes, somente líderes, façam as reuniões com os seus pastores ou supervisores de setor, para vocês traçarem os objetivos dessa semana em células. Perguntar como é que está, se vai dar para retornar normal. Por exemplo, as células de criança, será que dá para retornar? Talvez umas retornem, talvez outras não. Por quê? Porque tem muitas crianças viajando com os seus pais. Então, tem que saber como é que está. Então, eu queria que o líder aproveitasse esse momento, pastores, e cavassem como que está a situação, se eles entenderam a palavra de hoje, se precisa de alguma ajuda especial. Enfim, Deus vai dar para vocês o que perguntar, o que falar nessa noite, em nome de Jesus. Eu queria que você orasse agora, você orasse, pedindo ao Pai a ousadia de Paulo, porque se Paulo não fosse ousado ali, Paulo foi para a beira do rio com um propósito, ele foi para orar. Paulo não foi ali exatamente para evangelizar, ele foi para fazer sua oração, seu tempo sozinho com Deus. Mas Paulo não perdeu a oportunidade. E deixa eu te falar algo, em 2021, ou melhor, na década, nós não podemos perder a oportunidade. Às vezes a pessoa estava ali do seu lado, sentado com você do trem, no ônibus, estava ali do seu lado no seu trabalho, às vezes era um amigo seu, mas você nunca teve uma oportunidade igual aquela. Só que você perdeu. Você está aqui, queridos? Não podemos perder as oportunidades. Então, agora é a hora de nós evangelizarmos, agora é a hora de nós multiplicarmos os nossos grupos. Em nome de Jesus, tem dois anos, eu acho, que a gente não faz festa de multiplicação, né? 2 ou 3? Acho que é 2 ou 3, não sei. 2? Não, acho que vai fazer 3, tem 2 vezes, mas vai fazer 3 anos esse ano. Só que em nome de Jesus eu não vou deixar fazer aniversário. Não vai fazer aniversário. Esse ano, se assim Deus quiser, se Deus quiser, esse ano será a maior festa de multiplicação que nós já fizemos. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então ore e fala, Senhor, para isso eu preciso da ousadia de Paulo, para abrir mais um grupo, para multiplicar mais uma equipe, para ganhar uma Lídia, para ganhar a família da Lídia, para não ter vergonha de batizar as pessoas, levar pessoas ao batismo. Começa a orar, pede ao Senhor força, pede ao Senhor a unção de Paulo. Fala, Senhor, me dá a ousadia de Paulo, a unção que ele teve. Senhor, eu quero ser, é o mesmo Espírito, eu posso ser um Paulo dos dias de hoje, sim, eu posso ser, sim. Então que toda mentira caia por terra. Você pode ganhar, você pode evangelizar, você pode orar, você pode formar novos grupos. Deixa Deus te usar em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia, Senhor, eu te dou graças por essa noite. Obrigado por esta palavra, obrigado, Senhor Jesus, por o Senhor nos dar essa direção de recomeço. E em nome de Jesus nós vamos recomeçar, Senhor, esse ano, mas com excelência. Queremos, como o pastor Douglas disse esses dias na sua fala, o desejo que ele tem de começar lá no campus do Porto, tudo certinho. Ele falou, eu quero fazer tudo certinho, como manda o figurino. Então, em nome de Jesus, não só lá no Porto, mas que seja também aqui na igreja sede, que seja lá no Palheireiros. Pai, onde nós estivermos com a fonte de alívio, que a gente siga, Senhor, uma rotina de excelência, um padrão de excelência no Senhor, porque, Senhor, foi o Senhor que nos ensinou, não foi outro, foi o Espírito Santo que nos ensinou. Nós não podemos abandonar o que sabemos, as nossas ferramentas. Então eu te abençoo, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Amém e amém. Glória a Deus.